Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós começamos a 12ª semana do tempo comum. Até o dia de sábado, nós estávamos vendo na primeira leitura a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e a vimos por 2 semanas. Depois, no Evangelho, nós havíamos começado o Evangelho de São Mateus, do qual nós continuamos ainda nesses dias. Porém, hoje, a primeira leitura vai se dirigir-se ao livro do Gênesis. E a história da primeira leitura de hoje no livro do Gênesis é muito conhecida por nós. Fala sobre o pai da fé, o Abrão, que vai virar Abraão. Gênesis 12 nos conta a história do primeiro homem vocacionado na Bíblia. Abrão é a primeira pessoa na palavra de Deus que Deus dá uma ordem vocacional que diz: sai e vai. Sai da tua terra, sai da tua família, sai da casa de teu pai e vai para a terra aonde eu vou lhe mostrar. Vejam, Deus diz sai, mas Deus diz para onde? Vai. E diz depois o versículo: Abraão partiu. Ou seja, Abraão obedeceu. Eu não sei se vocês sabem que o patriarca, o pai da fé, Abrão, ele é para nós cristãos, ele é para os judeus e ele é também para os muçulmanos. Abraão também é extremamente importante para essas 3 grandes religiões monoteístas no mundo. E o que me chama a atenção, que é até um pouco engraçado, é que esse primeiro vocacionado na Bíblia que Deus chama, ele é um senhor. Ele não é um jovem. A primeira leitura diz: quantos anos tinha Abraão? Alguém lembra? 75.
era a idade de Abraão. Vejam, o homem mais importante das grandes religiões, e se juntarmos as três, nós teremos provavelmente metade da humanidade, metade das pessoas no mundo inteiro, ou são cristãs, ou são muçulmanas, ou são judias, mais ou menos, por este homem, que foi chamado idoso. Engraçado, porque para nós padres, não sei se você sabe, mas 75 anos é a idade da aposentadoria. Um bispo, quando chega a 75 anos, ele escreve uma carta e ele se torna emérito, aposentado, né? Não perde o seu estado de bispo, porém, já não é mais um bispo atuante. E o que isso tem a dizer conosco? Abraão começa, ele não tinha filhos ainda, hein? Começa tudo com essa idade. É tão triste nós percebemos no país que nós vivemos hoje, que geralmente quando as pessoas se tornam avô, avó, ou se aposentam, parece que a vida acabou. Parece que aquela pessoa ela não tem mais coisas para fazer. A vida dela ou é ser vô, ou é ser vó, ou é cuidar dos netos. É como se aquelas pessoas, e muitas delas se tornam depressivas, porque pessoas que foram ativas a vida inteira, de repente não tem nada para fazer, já não vai mais para o seu trabalho, já não tem mais os seus colegas, já não ganha mais o seu salário, não tem mais aquela vida, eu pegava o ônibus, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas continuam sendo pessoas muito ativas, dinâmicas. E existem pessoas que são idosas, que são mais jovens do que muitos jovens, que possuem um vigor interior, uma alegria, um desejo de viver, um desejo de realizar coisas que ganha de muitos jovens por aí. Hoje, a primeira leitura de hoje nos mostra do valor, o grande valor que nós devemos dar, não aos idosos, mas aos mais sábios. Papa Francisco tem nos dito inúmeras vezes sobre aqueles que são mais sábios, que já possuem cabelinho branco. Hoje em dia, de acordo com os problemas, alguns jovens já possuem cabelos brancos, né? Alguns são pelas genéticas. Mas o cabelo branco significa também sabedoria. Engraçado. Muitos jovens não querem mais ouvir os mais velhos. É pesante, é chato. Não querem mais escutar deles, não querem mais pegar experiência deles. Interessante o quanto essas pessoas têm a nos ajudar. A primeira leitura de hoje nos mostra que você, que se acha idoso, que acha que talvez a sua vida já passou, isso não é verdade. Isso é uma mentira que contaram para você. E engraçado, porque às vezes não é nem a família que deixa essa pessoa de lado. Às vezes é ela mesma que se sente assim. Ela mesma que sente, meu tempo já passou. Agora, pessoas que têm então comércio, empresa, agora é o tempo do meu filho. Agora eu já trabalhei demais. O que você pode ainda fazer da sua vida? Quantas pessoas tem por aí que podem ser ajudadas por você, pelo seu vigor? Por que não? Na primeira leitura de hoje, Abraão foi chamado com esta idade. Tudo bem que ele viveu muito mais de 100 anos, hein? Tudo bem que no tempo de Jesus as pessoas viviam bastante. Mas por que não? Por que não você, que já alcançou essa idade, se valorizar, mas também você que é filho, você que é neto, valorizar os seus pais? Um outro dado muito interessante da primeira leitura de hoje é que diz que Abraão partiu e ele levou consigo sua mulher, seu sobrinho e todos os bens que eles possuíam. Interessante. O primeiro homem vocacionado na Bíblia é um casal, é um marido. Não é um homem solteiro, não foi um homem que vivia o seu celibato. Deus chamou o primeiro vocacionado, pai da fé, das grandes religiões, era um homem casado.
E depois que Deus chamou Abraão, o que ele fez? Largou sua esposa? Largou sua família? Não. Abraão partiu como o Senhor havia dito, mas levou sua esposa e levou seu sobrinho, que vivia com ele. A vocação vivida em conjunto. Marido e mulher que vivem juntos e não vivem vidas separadas. Que bonito. Abraão não disse para Sarai, ele disse, querida, foi para mim que ele falou, desculpa. Ele não apareceu para você, sabe como é, eu sou o homem da casa e fica aí agora. Não, vamos juntos. Abraão parte para o novo, sem saber o que Deus tem para ele, parte para um novo dizendo que Deus ia dar descendências como as estrelas do céu, sem ter um filho, um homem de fé, mas parte junto com a sua esposa. Marido e mulher que no altar, quando se casam, se tornam um. E é interessante porque geralmente, quando nós vamos à missa, vamos à Eucaristia, e nós padres ouvimos bastante, geralmente as esposas dizem assim, ô padre, tão difícil porque eu venho à missa sozinho, ou sozinha. Eu espero que você entenda o que eu vou te dizer, mas você não vem à missa sozinho. Porque aonde está o marido, está a esposa. Aonde está a esposa, está o marido. Bonito. Uma só carne. Você está aqui, levante a sua... Ele está junto com você aqui, na sua aliança. Tudo bem, ele não está aqui fisicamente, ele deveria estar aqui, mas você o traz dentro de você. Ela deveria estar aqui, mas você o traz dentro de você. Não sei se consigo me explicar. Não estou dizendo que agora o marido vai dizer, graças a Deus, está vendo? Vai lá na missa, que nós vamos juntos. Né? Vai chegar no domingo e diz, não, você viu o que o padre disse? Vai você, eu fico em casa, porque nós estamos juntos. Não é isso. Porque, com certeza muitos já vão aproveitar a minha fala. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quando existe um desejo, quando o seu marido ainda não foi tocado por Deus, sua esposa ainda não foi tocada por Deus, você também vem pelos dois, você também comunga por eles, porque vocês são uma só carne. Quando você vai a um lugar sozinho, você traz aquela pessoa dentro de você. E quando você viaja e vê uma cena bem bonita, e você diz, nossa, eu queria tanto que ele estivesse aqui, eu queria tanto que ela estivesse aqui, a máquina fotográfica, que são os seus olhos. Seus olhos estão tirando filmes, seus olhos estão tirando fotos daquele lugar, tenha a certeza. Ela e ele estão dentro de você. Aquele momento que vocês acham que estão vivendo sozinhos, vocês estão vivendo a dois. Essa é a beleza do sacramento. Abraão talvez não tivesse idade para ser um grande corajoso que saiu com sua casa, mas ele teve coragem. A coragem de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma mulher, faz com que toda a sua casa, todos os seus filhos vão junto com eles. Quando o pai e mãe abraçam uma causa, a família toda vai atrás deles. E hoje eu queria que nós nos lembrássemos, falando de Abraão e de Sarai, daquelas pessoas que fazem parte da nossa casa, da nossa família, mas que já possuem uma certa idade. Feche os seus olhos por um instante. Eu queria que você se recordasse das pessoas que fazem parte da sua casa e da sua família, que ainda estão vivas. Talvez você ainda tenha pai, ainda tenha mãe. Talvez você ainda tenha avô, ainda tenha avó. Talvez você ainda tenha um tio, uma tia, idoso. Talvez essas pessoas da sua casa que já estão idosas, elas nem se lembrem mais de você, ou porque estão com algum tipo de doença e não se lembram mais da família. Eu queria que no seu coração surgisse um grande sentimento de gratidão.
que você agradecesse a Deus por essas pessoas. Mas talvez agora o seu coração está se lembrando de alguém que já se foi, de alguém que já morreu, alguém que foi muito importante na sua vida, um bisavô, uma bisavó, um vô, que já não estão mais presentes fisicamente, eles já morreram, eles já se foram. Mas eu queria que no seu coração agora tivesse um profundo agradecimento. Se você até sente de dizer o nome dele, tudo bem, diga: Senhor, eu agradeço, muito obrigado. Muito obrigado porque eu pude conhecer essa pessoa. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelo colo de vô, colo de vó, pela comida de vô, comida de vó, pelo abraço, pelo carinho, pelo testemunho que eu tive das pessoas mais antigas, pela sabedoria que passaram a mim, pelo desejo. Talvez você é hoje cristão, é católico por causa dessas pessoas. Talvez foram elas que te passaram a fé, foram elas que te ensinaram o que é certo e o que é errado. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor também nos visitou através destas pessoas, porque o Senhor também falou conosco através destas pessoas. Eu te agradeço pelo meu avô, pela minha avó, pelos meus tios. Muito obrigado pelo avô materno e paterno que eu conheci, homens de fé que me ensinaram a rezar. Muito obrigado, meu Deus, pelos meus avós que queriam tanto ter um filho padre e tiveram um neto padre, que não estão mais vivos, que já se foram. Muito obrigado, meu Deus, por tanta coisa boa que eles me ensinaram. Bendito e louvado seja, Senhor, pelas pessoas que passaram pela minha vida e que deixaram sua sabedoria, que deixaram seu carinho, deixaram sua atenção. E que saudade, Senhor, que saudade eu trago no coração delas. Muito, muito obrigado, meu Deus. Bendito e louvado sejas a Ti. Podemos abrir os nossos olhos para o nosso evangelho de hoje. E o evangelho de hoje é um evangelho duro, é um evangelho firme, em que Jesus diz: por favor, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida que medirdes. Depois diz o evangelho: por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Jesus está nos falando sobre o evangelho de dois tipos de foto. O olho, quando olha para alguma coisa, para alguém, para uma situação, ele tira uma foto externa. Esse é um tipo de julgamento. E Jesus está dizendo sobre outro tipo de foto, que já não é mais uma foto, já é uma radiografia, já é uma tomografia, já é uma ressonância magnética, que aí já é interna, já é de nós. E o evangelho de hoje está nos dizendo que o externo, o que a gente vê, está ganhando do interno. Que as pessoas estão muito preocupadas e elas têm falado muito sobre os outros, sobre aquilo que os seus olhos têm tirado fotos ao longo da sua vida, de situações difíceis, de julgamentos. Mas quem tem muito tempo, quem gasta muito tempo olhando para os outros, não tem tempo de olhar para si mesmo. Quem gasta muito tempo olhando para o casamento dos outros, não tem tempo de olhar para o seu casamento. Quem gasta muito tempo falando da vida dos outros, não tem tempo de falar de si mesmo. Quem hoje está tirando muitas fotos externas, não consegue tirar uma foto interna. Engraçado. Todos os nossos tipos de julgamento vêm porque nós somos o parâmetro. Eu não sei se você já parou para perceber que todo tipo de comentário que você faz, mais da metade dele você se tem como modelo.
Quando você vai, por exemplo, num lugar e você diz: nossa, aquela mulher está com uma roupa tão feia. É porque você não vestiria aquela roupa. Você é o parâmetro. Quando você vai numa casa e você fala: meu Deus, olha a disposição dessa casa, a mesa do lado do sofá. É porque você está dizendo: na minha casa eu não faço isso. Você é o parâmetro. Quando você, mulher, olha para o cabelo de alguém e diz: meu Deus, o que ela fez com o cabelo dela? Você está dizendo: eu não faria isso com o meu cabelo. Quando você olha para o filho de alguém e você diz: meu Deus, olha esta criança, você está dizendo: eu não faria isso com o meu filho. Você percebe que, sem perceber, nós somos a nossa medida dos nossos comentários. Inconscientemente nós nos comparamos com tudo. Só que a nossa visão não é uma visão total. A nossa visão dos outros é uma visão parcial. Vamos fazer um teste. Olhem para mim. Estão olhando? Quando vocês estão olhando para mim, vocês conseguem olhar as portas da igreja? Ou que não tem portas, mas que estão abertas lá atrás? Sim ou não? Quando vocês que estão aqui na frente estão olhando para mim, vocês estão olhando esse câmera que está me gravando aqui na frente? Quando vocês estão olhando para mim, vocês conseguem ver que aqui ao meu lado existe um ministério de música? Vejam, a nossa visão é uma visão parcial. E quando você está olhando para alguém, quando você está julgando alguém, você está tendo essa visão. Talvez a visão daquele momento que aquela pessoa gritou, que ela foi grossa. Talvez naquele momento que ela se exaltou. Talvez naquele momento que ela estava brava. Mas aquela pessoa não é aquilo. Ela teve uma atitude assim. E nós dizemos: fulano é assim. Não, ele não é assim. É engraçado que quando nós vamos numa reunião, por exemplo, e a gente marca um horário, quando alguém vai se atrasando para aquela reunião, todo mundo vai olhando no relógio e vai dizendo: fulano sempre atrasa. Ah, eu sabia. É sempre assim, fulano nunca chega no horário. E de repente, quando fulano chega, 10, 15, meia hora depois, na sua cabeça já criou vários pensamentos do que aconteceu, julgamentos, pensamentos. É ou não é? Mas, se acontece uma reunião, e é você que chega atrasado, porque você pegou um trânsito, porque você estava saindo na sua casa, de repente o seu filho sujou e você teve que trocar a fralda dele. Ou de repente você parou na rua, estava sem combustível, teve que parar no posto de gasolina. Quando é você que chega atrasado, você entra na sala de reunião se desculpando. Olha, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olha, eu cheguei atrasado. Não é? Vejam as medidas. A medida que nós damos para os outros não é a medida que nós damos para nós. A medida que nós julgamos os outros não é a medida que nós nos julgamos. E aí, padre? E aí que você está gastando tempo com algo que não é teu. Esse papel é um papel de Deus, ele não é teu. Porque Deus não olha somente as atitudes. Deus vê o coração. Uma pessoa, por exemplo, que mata uma outra pessoa, ela é julgada, ela vai ao tribunal. E os juízes vão julgá-lo diante das testemunhas aquele fato. Ela matou alguém. Deus não. Deus vai olhar o psicológico dela, Deus vai olhar o emocional dela, Deus vai levar o que levou ela a fazer aquilo naquele dia. Deus vai olhar o que ela fez na semana passada, no mês passado, como estava o seu interior, por que ela fez isso. Nós muitas vezes somos como este tribunal. Julgamos as atitudes das pessoas. Deus não. Deus olha o nosso coração. Como o nosso tempo é muito curto, nós poderíamos ficar um dia falando sobre isso. Com certeza, algum dia na vida, você já fez um juízo errado de alguém, não já? Já não pensou mal de alguém e de repente você descobriu: meu Deus, não era o que eu pensei. Na verdade, aquela pessoa não tinha feito nada. Mas quantos dias aquilo ficou ali dentro de você?
pior, às vezes você contou para outro, que contou para outro, que contou para outro, e aquela má fama se espalhou em toda a sua família, e aquilo não era verdade, aquilo era uma mentira. Hoje é o momento de nós nos arrependermos disso. E eu termino com uma história que me vem à mente agora, do santo da alegria, São Felipe Neri, em que um casal foi procurá-lo para confessar de pecados que eles estavam tendo, sobre julgamento, sobre isso que nós estamos falando. E vou encurtar a história, e o santo disse para eles: olha, como penitência eu quero que vocês comprem uma galinha. É uma galinha. Uma galinha. Comprar a galinha, deixar a galinha na casa deles. E eles voltavam para confessar, sempre os mesmos pecados. E quando acabava a confissão, o Felipe Neri dizia: então agora a penitência de vocês é despenar essa galinha. E eles: despenar a galinha? Mas eu quero que vocês guardem, hein? Eu quero que vocês guardem as penas. No mês seguinte foram confessar os mesmos pecados. São Felipe Neri disse: olha, agora a penitência de vocês é pegar esse saco cheio de pena, andar na cidade e deixar esses voar. Essas penas vão voar na cidade inteira. E eles, sem entenderem nada, fizeram a penitência. Depois foram confessar com o santo novamente os mesmos pecados. E o santo disse: olha, agora a penitência de vocês é pegar todas as penas. E eles disseram: mas isso é impossível. Nós soltamos as penas, tem pena na cidade, tem pena no campo, tem pena em todos os lugares. E o santo São Felipe Neri disse para eles: quando nós falamos mal de alguém é assim. A má fama vai se espalhando e a gente não consegue juntar as penas. Nós não gostaríamos que ninguém fizesse isso de nós. Por isso, não façamos isso com as pessoas. É melhor uma pessoa que seja silenciosa do que uma pessoa que vive soltando por aí os seus comentários e ainda tem a coragem de dizer: eu falo mesmo, eu sou assim. Quer falar? Vá para um jardim onde não tem e grita, fala sozinho, não tem problema. Se o seu problema é falar, não tem problema. Entra no banheiro, fecha a porta, olha para o espelho e fala com ele, não tem problema. Porque há pessoas que precisam falar. Se elas não falarem, elas não se aguentam, tudo bem. Mas fale com a pessoa certa na hora certa. Vai buscar um padre. Vai dirigir de bicicleta, de carro, liga o som e fica falando sozinho ali, não tem problema. Mas não espalhe as penas, porque depois você não vai conseguir catá-las. Quantas pessoas da minha casa e da sua casa possuem rótulos? Sabe o que é um rótulo? Fulano é assim. Ele é grosseiro, ele é rude, ele é duro. E os rótulos não se apagam com os anos. Meu Deus, aquela pessoa já mudou, ela não é mais a mesma. Mas você continua ainda chamando ela daquela maneira. Vamos tirar os rótulos da nossa mente, das pessoas, da nossa casa, da nossa família. Porque nós também não queremos ter rótulos. Feche os seus olhos. E nesta segunda-feira, nesta Eucaristia, Senhor, nós queremos lhe pedir uma grande graça. Pensar bem, querer bem e falar bem a todos. Senhor, não é fácil porque a concupiscência dentro de nós grita. Não é fácil porque muitas vezes o espírito justiceiro fala dentro de nós. Por isso eu estou pedindo a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, porque o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos auxiliar. Eu estou pedindo, Jesus, que todas as vezes a partir de hoje que eu falar uma mentira, que eu falar mal de alguém, que o Espírito Santo incomode a minha mente dizendo: peça perdão agora. Que seja automático, Jesus. Que o meu erro seja seguido do Espírito Santo, que me incomoda a minha mente.
Você pode colocar a mão sobre a sua mente. Põe a mão sobre a sua cabeça. Eu estou pedindo para Deus, e você reza comigo, que todos os rótulos que você traz sejam tirados da sua mente. Rótulos de pessoa da sua casa, da sua família. Má fama, tudo aquilo que você foi criando na sua mente ao longo dos anos, que não vem de Deus, seja retirado da sua mente no nome de Jesus. Com a mão sobre os teus ouvidos, palavras que você ouviu de outras pessoas, brincadeiras, piadas, má fama dos outros. Alguém te contou mal de alguém e aquilo ficou dentro de você. Que no nome de Jesus, o sangue dele lava e purifica os teus ouvidos. Com a mão sobre a sua boca, muitas vezes a sua boca pronunciou palavras difíceis, ruins, maldosas. E com uma cruz sobre os teus lábios, que o Senhor purifique os seus lábios, e que da sua boca saiam palavras bondosas, palavras do bem, que ajudem, e não palavras que destruam. E por fim, com a mão no seu coração. Coração do qual retém os sentimentos, mágoa, ódio, ressentimento, rancor. Sentimentos que nos traem, que nos enganam. Que o sangue de Jesus purifique os nossos sentimentos e que no nosso coração bata o coração de Jesus. Para terminar, diga comigo: Senhor Jesus, eu quero falar bem de todos, querer bem a todos, pensar bem a todos. Ajuda-me, Jesus. Eu quero falar bem de todos, querer bem a todos e pensar bem de todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. cançãonovaplay.com. Assine já!